Obrigado pela oportunidade de apresentar esta palestra. Inicio com a citação de Virgílio em sua obra-prima Eneida, Aurea Sacra Fames, que significa execrável fome de ouro. De fato, podemos citar inúmeros dramas, conflitos e tragédias individuais ou coletivas em torno da disputa por este metal valioso. A apresentação está dividida em 5 capítulos: origem do ouro no universo, características e propriedades do ouro, prospecção, produção e aplicações, geoquímica exploratória e estudos de caso. Origem do ouro e demais metais pesados em nosso planeta. Enquanto que o hélio e o hidrogênio foram formados no Big Bang, há 13,8 bilhões de anos atrás, elementos mais pesados como carbono e oxigênio foram formados mais tarde no núcleo de estrelas, supernovas, através da fusão nuclear de hidrogênio e hélio. Mas este processo pode criar somente elementos até o ferro. No processo de fusão nuclear, ilustrado nas figuras, novos elementos mais pesados são obtidos do choque de elementos mais leves. O hélio, por exemplo, é obtido a partir da colisão de 2 isótopos do hidrogênio, o primeiro elemento da tabela periódica, que tem um próton em seu núcleo e um elétron à sua volta. Já os isótopos trítio e deutério têm respectivamente um próton e 2 nêutrons e um próton e um nêutron em seus núcleos. Essas fusões liberam energia, radiação, partículas subatômicas. Na presença de uma quantidade crítica de material, produz-se uma reação em cadeia que foi instrumentalizada na bomba de hidrogênio, muito mais poderosa do que a bomba atômica, que é um processo de fissão nuclear, na qual o núcleo é dividido ao invés de aumentado. Formulou-se, então, a teoria de que os elementos mais pesados da tabela periódica foram formados a partir do choque de 2 estrelas de nêutrons, quilonova. No entanto, somente em 2017 foi encontrada a evidência deste fenômeno, a partir dos registros de 2 laboratórios de ondas gravitacionais, LIGO, baseado nos Estados Unidos, e Virgo, na Europa, além de algumas dezenas de outros laboratórios. Na animação, pode-se ver o que seria o choque de 2 estrelas de nêutrons, que tem uma densidade absurda, uma vez que os demais elementos já se consumiram. As observações constaram de ondas gravitacionais seguidas de luz, inclusive visível, que permitiu a identificação do ouro e metais pesados. A luz azul indica elementos mais leves e a vermelha os elementos mais pesados. Emissão óptica após uma onda gravitacional resultante do choque de 2 estrelas de nêutrons. O material resultante é lançado no universo e vai compor os corpos celestes, inclusive o planeta Terra. A formação da Terra teria começado há 4 bilhões de anos e, após várias eras, teria chegado à atual, que é a era Cenozoica, período quaternário. Esquematicamente, o planeta divide-se em crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. Os diversos metais distribuíram-se em veios ao longo da crosta.
O ouro, cujo nome aparece no hebraico, que significa luz, e é transliterado para o português como aor, ou ainda no latim aurum, que significa aurora, e de onde deriva a palavra em português ouro. O número atômico do ouro é 79. Uma representação esquemática do átomo de ouro é vista na figura abaixo. O ouro é um metal nobre, pouco reativo, resistente à oxidação, à umidade e à maioria dos ácidos. Somente uma mistura deles, denominada aqua regia, pode dissolvê-lo. Seu ponto de fusão é elevado, sua cor amarelada e brilhante logo chamaram a atenção dos humanos, que foram descobrindo suas propriedades. Alta densidade. É extremamente dúctil e maleável. Com a introdução da eletrotécnica e eletrônica, verificou-se sua alta condutividade. A história do ouro na humanidade tem cerca de 6.000 anos e se apresenta em diversos campos de interesse, na geoquímica, na engenharia de minas, nas artes, na indústria e na economia. Pelas suas características, incorporou-se nos idiomas como um qualificativo: Era de Ouro, Costa Dourada, Chave de Ouro, Homem de Ouro. O ouro é produzido em todas as regiões do mundo, exceto nos polos. Em depósitos econômicos, sua concentração em geral varia de 1 a 100 ppm. Grande variedade de elementos pode estar associada a ele. Estima-se que 120.000 toneladas de ouro tenham sido produzidas até hoje. Desse total, apenas 2% antes dos grandes descobrimentos, 8% de 1492 a 1800, 20% de 1801 a 1900 e 70% de 1901 até 2000. Em média, o teor de ouro é de apenas 5 partes por bilhão ou 0,005 parte por milhão, mas em uma mina, certamente o teor é maior. A título de comparação, os teores médios da prata, cobre e platina são 70, 50.000 e 50 partes por bilhão. A prospecção tem como objetivo a definição inicial dos depósitos mineralizados. Já a pesquisa compreende diversos levantamentos amostrais que serão analisados quanto aos teores dos diversos elementos de interesse. A história da exploração de ouro no Brasil começa no período 1700 a 1850, quando o país foi o maior produtor mundial, alcançando 16 toneladas anuais provenientes da região do quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. Foi nesta região que se instalou a primeira mina subterrânea do país, Mina de Morro Velho, em 1834, responsável por cerca de 25% da produção acumulada desde a sua operação. Após este período, a produção declinou, só se recuperando a partir de 1980, com a descoberta do garimpo de Serra Pelada, quando saltou das habituais 20 toneladas para 80 toneladas, motivado pela alta do preço da onça de ouro para $1.000. Até o final desta década, o garimpo era responsável por 90% da produção de ouro. A partir de 1988, começa a cair com o esgotamento das reservas superficiais. Em 2022, a produção em Minas atingiu 62 toneladas e a do garimpo 32 toneladas, que geraram uma receita de 18 e 8 bilhões de reais, respectivamente. As principais jazidas brasileiras são região do quadrilátero ferrífero, região do rio Itapecuru, região de Carajás, região de Crixás
e região de Jacobina. Geoquímica exploratória. A exploração geoquímica dedica-se a identificar concentrações anômalas associadas aos depósitos minerais de interesse. Ela requer a medida de uma ou mais propriedades químicas, como teores de elementos, ou medidas de parâmetros, como pH, condutividade elétrica, etc. Ela pode ser dividida nas seguintes etapas: localizar áreas com mineralização ou passíveis de mineralização. Follow-up delimita as anomalias e até as mineralizações associadas. 2. Amostragem preliminar ou caracterização geoquímica. 3. Análise das amostras. 4. Análise estatística, que é onde eu trabalho. 5. Confirmação da anomalia, refinamento da amostragem. Seguindo alguns estudos de caso que nós desenvolvemos de 2008 para cá. O primeiro deles foi a aplicação de variáveis categóricas para melhorar a estimação em uma mina na região de Amapari, e que foi apresentado no 8º Congresso Internacional de Geoestatística, em 2008, em Santiago, no Chile, e que contou com a participação do geólogo Francisco Silva, da Rural, Federal Rural, eu próprio, também da Federal do Rio, Cláudio Porto, geólogo, também da Federal do Rio, Alfredo Nunes, da mineração Pedra Branca, que na época era responsável pela jazida de Amapari. A ideia central desse trabalho era, ao construir vizinhança de amostras para obter interpolações dos teores, por exemplo, de ouro, utilizar a litologia e não somente o critério de distância, que era o comumente usado. Então, pontos que estavam em determinada litologia, só eram usadas amostras daquela litologia, e assim por diante. E melhorou bastante os resultados. Nós utilizamos estatística multivariada na mesma região, Amapari, nas minas lá de Amapari, e que foi apresentado no 15º Conferência Anual da Associação Internacional de Geociências Matemáticas, em 2013, em Madrid, na Espanha, onde eu participei, Luiz Braga, Cláudio Porto, da Federal, e Francisco Silva, da Federal Rural do Rio de Janeiro. A ideia desse trabalho era associar variáveis, no caso, teores de metais, a determinadas litologias. No caso aqui a gente trabalhou com 2 tipos de granito, uma área sem muita expressão mineral, chamada aí de background, e uma área mineralizada. Nesses trabalhos, esses 2 trabalhos apresentados, nós trabalhamos com a estatística clássica. Mas nesse congresso na Espanha foi muito importante, porque nós fomos assim iniciados numa nova vertente, que era a análise de dados composicionais, que representou e vem representando uma mudança muito grande nas análises estatísticas na geoquímica. O terceiro trabalho já foi utilizando análise de dados composicionais. A área de estudo foi em outra região, foi nos Estados Unidos, a região de Nevada,
onde houve muita atividade de mineração de ouro, e foi apresentado no 19º Conferência Anual da Associação Internacional de Geociências Matemáticas, em 2018, na cidade de Olomouc, na República Tcheca, e no 49º Congresso Brasileiro de Geologia, que foi aqui no Rio de Janeiro, e que eu fiz juntamente com o Jean Braga, um geólogo também da Federal do Rio de Janeiro. O objetivo era destacar concentrações maiores de ouro sem usar a informação de ouro, usando só metais associados a uma ocorrência maior de ouro. E por que isso? Porque muitas vezes as amostras de solo, elas têm teores muito baixos de ouro. Então você precisa usar outros recursos para conseguir destacar esse ouro. E esse trabalho depois foi publicado no periódico de Geoquímica Exploratória, no Journal of Geochemical Exploration, que é um dos periódicos importantes nessa área de geoquímica exploratória. Último trabalho que eu quero mencionar, ele também usa análise de dados composicionais com o mesmo objetivo, né, de destacar áreas com potencial maior de mineralização de ouro, só que dessa vez de novo em Amapari, né, como os dois primeiros trabalhos mencionados, e foi apresentado agora, né, na 22ª Conferência Anual da Associação de Geociências Matemáticas em Trondheim, na Noruega, onde eu, o Cláudio Porto, e João Casado, que é um geólogo também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então esse é um filme, ele é antigo, mas nem tanto, né, 2017. A mina ficou parada porque a empresa anterior faliu e ela recentemente foi vendida para essa Pilar Gold, que vai retomar as atividades no segundo semestre desse ano. Então vocês vão poder ver a dimensão já da fase mesmo de explorar, de jazimento, né? Ou seja, já foi feito todo o mapeamento, todo o planejamento das cavas, né? São várias cavas, vocês vão ver. A dimensão da coisa é gigantesca, né? Vocês veem o tamanho dos carros. Pelo tamanho dos carros, vocês veem a dimensão da cava, né? São várias. Essa aí é a TAP AB3. Essa é a TAP C1. Que é a TAP C2. TAP C3. Urucum.
lá o tamanho dos veículos, vocês têm a ideia da extensão, né? Ali a perfuratriz diamantada, né, que eu comentei aí no início, no primeiro trabalho. Aí é o Duck Head, que deu uma produtividade muito grande. Eles trabalham tanto com minas a céu aberto como subterrâneo. Aí é a mineração industrial, não tem garimpeiro ainda. Produziu 19 mil. Aquela rotopercussora. Então o ouro está misturado ali com outros materiais, até com ferro também, aí tem muito ferro. Aquilo ali é carregado em caminhões e aquilo vai para várias etapas. Moer aquilo, né, transformar em brita, para depois fazer a ideia é você obter aquilo pulverizado, né, para depois fazer a separação do ouro de todo aquele substrato que está presente naquela cava, por exemplo. Bom, aí são as barragens, né, as famosas barragens. A legislação de mineração obriga as empresas a reconstituírem o solo, né? Mas isso vai depender muito aí da fiscalização.